hoje a gente tem um assunto que é a lição número 8, que é o perigo da ambição material. Eu tenho um entendimento, principalmente do Sermão do Monte. Eu acho que o Sermão do Monte, eu sempre conto essa experiência de uma conversa que eu tive uma vez com Isa em casa a respeito do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é muito prático, isso são as bases do reino, né? Jesus parece, não é bem assim, segundo alguns teólogos. Quando ele começou, era como ele dissesse assim: bom, o meu reino vai ter essas regras. E ele fala até de um confronto, vou chamar de confronto, entre lei e graça e tal, né? E às vezes a gente costuma até dizer que a lei é muito dura, mas quando a gente vê na graça, que parece que graça é uma coisa assim meio sem regra, que não é bem assim, é um aprofundamento das regras da lei, tornando ela muito cumprida, ela muito mais, vou chamar de exigível, né? Ele traz todas as bases do reino, coisas práticas, é como se fosse um livro de provérbios, coisas práticas, não faz isso, e ele vai, e ele chega nesse ponto aqui, que é um ponto que há mais de 2000 anos ele ensina e ele hoje continua sendo atual, bem atual. Claro que eu fiz aqui um ultra mega hiper resumo. Claro que quando eu passo aqui, que vejo Pingo escrevendo o quadro todo, eu fico assim, com inveja, sabe? Eu não queria fazer assim. Esse texto, que a gente chama de texto áureo, e a gente vai ler isso, e vai ler integralmente. Quando termina de ler, parece que a gente já entendeu tudo. A gente vai apenas aprofundar, porque a Bíblia trata isso, e eu até me sinto assim que eu poderia ter explorado muito mais isso dentro da Bíblia. Eu fiquei a semana toda em Salvador, fui segunda, voltei sexta, né, a serviço, mas eu poderia ter me aprofundado muito mais nisso. Mas a Bíblia nos dá muito recurso para isso. Vamos ver, alguém lê para a gente aí. Do Mateus 6, do 19 ao 24. Todo? Lê todo? Pode ler todo. Sim. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Pronto. O texto áureo é o verso 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E a gente começa a pensar: não acumuleis tesouros na terra. Eu queria fazer uma pergunta: o que são tesouros na terra? O que a gente entende? O que é que Jesus quis dizer por tesouro na terra? Calma, um de cada vez. Eu vejo assim, a
tesouros na terra e bens materiais. Mas às vezes pessoas são tesouros na terra de Deus, dependendo de como você se relaciona. Né? A gente ouvia assim, com quem anda, eu te digo quem é. A gente às vezes, vê muito isso das pessoas não deusarem pessoas, companheiros, amigos, também são tesouros. Pessoas que você valorizam demais acima do Senhor, né? Com bens materiais, com um programa de TV, com uma casa, né? Quando a gente pensa em alguém financeiro, você se protege, mas minha visão é essa, de tesouro também, às vezes são pessoas que destroem valores que a gente tem para Cristo, a gente valoriza agora as pessoas. Quando eu vejo esse exemplo do tesouro e eu vejo esse contexto da questão do dinheiro que ele vai falar, ele vai falar sobre a questão do olhar também, ele vai falar sobre o olho. Muito que você autovaloriza em todos os sentidos, mas aqui especificamente a questão do dinheiro, eu lembro de uma senhora que tinha problemas financeiros, muito problema financeiro. Morava num lugar muito, assim, ela tinha acumulativo, aquela coisa de bagunça, de desordem, e sempre com muito problema financeiro. E quando ela faleceu dentro de casa, o filho veio para fazer faxina e tudo mais e achou 20 mil reais guardados dentro de uma caixinha fechada. Foi desesperador para todo mundo. Como é que ela vivia aquilo e tinha esse dinheiro? Por que ela vivia daquele jeito e tinha esse dinheiro? Então não é sobre ser rico ou sobre ser pobre, é sobre o olho, é sobre o que a gente foca. Então é isso que eu vejo nesse texto, sobre o foco específico no sentido de endeusar mesmo, porque ele é o único momento na Bíblia, que pelo menos é o que eu vejo, Jesus abrindo a boca para falar sobre Deus e algo. Ela colocando Deus no mesmo patamar. Dinheiro e o Deus. No mesmo patamar. Quando você vai para o Monte Sinai, quando Moisés recebe as 10 tábuas e que desce, aquele cenário ali, houve o anúncio da lei, as leis morais, as leis civis, penais, tudo foi. E os 10 mandamentos. Quando você pega o Sermão do Monte, e Moisés estava ali anunciando a forma, não vou dizer que anunciou, mas eram as bases da nação de Israel que estava se formando. Havia um povo que estava no Egito. Agora é uma nação que está sendo organizada, está tendo liderança, a oficialização de que eles tudo fica em tribos, as leis e tal. E os princípios de Deus para governar essa nação. Entre os princípios, não terás outros deuses diante de mim. Aí você vê com o Sermão do Monte. Jesus está anunciando o reino de Deus e os seus princípios. E no meio de tudo isso, você não vai ter outros deuses. Aí começa aqui, o dinheiro é um Deus. Outras coisas que podem surgir na nossa vida são deuses que podem ocupar o espaço de Deus, o Deus vivo na nossa vida. Eu só queria, até para esclarecer se realmente eu estou pensando corretamente. O que foi colocado aí, a gente precisa discernir o que é tesouro e o que é riqueza. Por exemplo, as tábuas lá, né, dos 10 mandamentos. Se pegasse essas tábuas, essas leis, né, de Deus, guardasse e deixasse guardadinha, protegida, seria um tesouro. A traça e a ferrugem ia comer, não ia ser praticado. Mas se eu trouxesse esses mandamentos da prática da vida, da rotina, exercesse e realizasse, seria riqueza. Então eu quero dizer assim, o dinheiro guardado era um tesouro, a traça, primeiro desvalorizou tudo mais. Mas se ela trouxesse esse dinheiro, aplicasse, ela seria rica no sentido, então, uma coisa é guardar o tesouro, outra coisa é ter a riqueza. Eu só queria trazer, existe essa, você entende isso? Sim, também. Porque às vezes a gente confunde o tesouro com riqueza, acha que riqueza, ser rico, é ter tesouro. Não, tesouro é quando a gente quer ser mais rico do que é necessário, e a gente guarda aquilo ali como tesouro, e ali a gente vai ter, né, o
um tesouro guardado entre a traça e a ferrugem, pode ser. Agora, como de volta como pessoas, eu não entendo como pessoas, tesouro. Você entendeu? Às vezes a gente confunde a riqueza. As pessoas ao nosso redor, os familiares, as pessoas que a gente quer bem, são a nossa riqueza. Tesouro é outra coisa. Mas pode ser tesouro. Vamos lá. Essa aí todo mundo tem. Vamos lá. Questão do tesouro é algo que eu vou chamar de supervalorizar. Eu supervalorizo. É algo que está acima, é meu objetivo. Eu guardo aquilo com extremo carinho. As pessoas podem ser Um filho, né? um filho, pode ser um tesouro. Você foca naquele filho ali. A Bíblia, Entendeu? Você coloca, você se dispõe totalmente para aquilo ali. Aquilo começa a ser o seu objetivo de vida. Pode estragar a vida do filho. Pode, e pode estragar, e a sua também. E pode estragar a vida do filho e a sua também. É por isso que o tesouro não está apenas limitado a monetário. Aquilo pode ser filho, pode ser o futebol, o time de futebol, pode ser. Diga. Eu gosto muito de citar uma propaganda, gente. Eu vou até um dia do vou procurar no YouTube para trazer um vídeo numa aula. A propaganda é o seguinte, é sobre uma marca de carro. Aí aparece assim, várias pessoas, tudo apertadinho no lugar. Assim. Aí tem esposa, aí eu sou a esposa, eu sou a mãe, todo mundo apertadinho aqui. Aí depois a tela mostra um carro rodando assim, quando tem essas exposições, os holofotes assim em cima do carro, o carro rodando, brilhando. Aí estava querendo dizer que o lugar que aquele homem reservou para as pessoas, para as pessoas, foi bem pequenininho, mas o foco dele, o amor dele era só aquele carro, aquela marca de carro. Assim a gente tem que fazer do Senhor como fez com esse carro. Ele que tem que tomar conta de tudo. O Senhor tem que ser o nosso tesouro. E você vai ter várias coisas que durante a sua vida que você pode estar usando como tesouro. Você está colocando, como o Nivaldo falou, acima de Deus. É proibido ser rico? Jamais. Não. De forma nenhuma. Que o diga, Salomão, que o diga. Jó que o diga. Não há proibição de ser rico. José de Arimateia, que o diga. O que é que você tem feito com isso? E aí, a revista traz alguma coisa que fala sobre acumular. Acumular é o que essa senhora fez e não estava sendo usado. Eu tive uma experiência há muitos anos, eu nunca esqueci. Eu fiz parte da Donep aqui muito tempo. E uma certa feita, a gente recebeu aqui, esse talvez tenha sido, não tenha vindo aqui da Teosópolis, porque a maioria conseguia trazer aqui, Ernie Lenz. Ernie era tio do camarada que era da revista Ultimato, Elber, morreu acho que o ano passado, ano atrasado, Elber Lenz, e era de família tradicional da igreja presbiteriana. Ernie era um metalúrgico que perdeu tudo e depois recuperou tudo. E ele tinha um propósito com Deus, que ele iria rodar o Brasil todo, levando a palavra de Deus, sem usar um centavo de ninguém. Um centavo de ninguém. A gente chegou aqui, ele ficou no Cristo Hotel e eu fiquei na responsabilidade de levá-lo ao aeroporto. Peguei o carro de Edson na época, um Commodoro, que ele tinha, ele disse, olha, passa lá, era dia de sexta-feira. Eu vou estar de plantão na tua terra, você vai lá, pega o carro e pega ele e tal. Fui, peguei. Quando cheguei no pessoal do hotel,
Quando chega no hotel, aí eu disse, olha, o doutor disse que depois passa aí para 10. O hóspede já aceitou. E a gente sempre fazia isso. Pegava, trazia as pessoas, não dava nenhuma oferta, nenhum deles precisavam, mas a gente pagava todas as despesas. Tudo bem, não sabia do acerto. Fui, parei no posto lá no início da cinquentenário para abastecer, parei abastecer, ele saiu olhando e tal. Quando o camarada terminou, ele pegou a mão no bolso e pagou. Eu digo, deixa aí, isso aqui fica na conta da empresa lá do Dr. Edson. Não, deixa comigo, eu vou acertar. Eu digo, rapaz, não precisa. Não, faço questão. Beleza, pagou. Pegamos, levei no aeroporto, quando chegou lá o voo atrasou. Aí eu disse, bom, vamos almoçar. Tinha um restaurante, ele foi lá almoçar e ele chegou e disse, quando terminou, ele tirou o talão de cheque, perguntei que pedir a conta, que não, moça, chegou, eu já tinha feito o cheque e entreguei. Aí ele disse, não faça isso. Eu disse, não, faço questão. Ele disse, não, faço questão, sou eu. Começou a insistir, ele disse, Gilson, eu sei de onde eu saí, que o de Deus me tirou. E Deus não me deu no que eu tenho hoje para que eu possa usar no meu deleite, não. Eu preciso e eu tenho um voto com Deus de percorrer esse Brasil, aonde me chamarem eu vou sem nenhum custo dos irmãos. Eu digo, mas não é custo. Ele disse, não, mas é um propósito meu com Deus, por favor, você não vai fazer isso. Aí a moça me olhou assim e me devolveu o cheque. Então, já ouviu conversando? Deixa eu devolveu ver quando aqui. Ou seja, o dinheiro na mão de Herbert estava servindo para o reino de Deus. O dinheiro não era para o deleite dele. Então não é proibido ter dinheiro. O que Jesus questiona é essa acumulação. Porque o dinheiro não é mal. Vamos ver 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Misericórdia. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro, sim. E às vezes a gente diz, o dinheiro é a raiz do mal. Não, o dinheiro pode ser. Ajuda muito. Ajuda muito. É bom ler o anterior. Diga, leia. Versão NVI. Boa. Versículo 9. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos. Repita o anterior de novo. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam o homem a mergulhar na ruína da destruição. Quando a gente começa a colocar isso, acima de tudo em nossas vidas, e sobre isso, e aí eu posso dizer, e até às vezes com a justificativa, não, eu não posso passar fome. E a gente vai chegar lá, eu não posso. E até falar a justificativa também, meus filhos, as pessoas que eu amo vão passar por dificuldade, eu tenho que dar o melhor, né? E acabando negligenciando coisas tão importantes. As duas vertentes desse amor, né? Um por ambição, eu quero ficar rico, a vaidade, eu quero que o mundo veja como rico. O outro, eu quero ter, porque eu não confio que Deus vai me sustentar.
Então eu preciso ter porque é a garantia e que não vai faltar. Exatamente. Ó, isso aí, vou voltar do exemplo que José deu da senhora, e o pastor Hélio dizia assim, que o dinheiro, pelo menos, deve servir para o deleite do indivíduo. Porque tem um cara que guarda tudo, aí ele nunca viajou na vida, ele nunca tirou umas férias, ele nunca parou. Para que serve o dinheiro? Não, isso é interessante o seguinte, eu lembrei de um domingo espetacular, passou a reportagem, a câmera estava filmando o quarto do cara, estava sendo laranja de lavar dinheiro, por isso ele foi correr. Quando a polícia chegou, ele correu, pegou a arma, no caso da segurança, né? Pegou a arma, a filha dele veio para o quarto com a mulher, aí depois voltou lá e a polícia entrou. Então depois foi de investigação, ele lavava dinheiro e guardava a família, no sentido assim, que está rico, era milionário, era um MC, estava rico, milionário, e a cena foi muito interessante, porque assim, ele tinha toda aquela estrutura, eles lavavam dinheiro, ele era rico, ele morava assim numa casa na nação, e ele pegou a arma, a 12, com proteção, que era a proteção dele, você falou de Deus, então era a proteção dele. Então assim, você falando disso me veio à mente. Para esse cara, a cobiça, o dinheiro era tudo. Então é isso que eu vejo como você deixa Deus de lado e dizer, não, eu posso garantir a minha vida assim. Eu vou ser rico, eu vou lavar dinheiro, eu vou ganhar meu percentual, vou ter minha arma, para cuidar da minha família, para cuidar dos meus, é a justificativa do rico, né? E deixando Deus de lado. Você falou e veio essa cena. E isso me marcou porque é o seguinte, vamos traduzir assim em termos mais. Aqui em Itabuna você encontra, eu conheço pessoas assim, que já me disseram, esse negócio de Deus, você fica dando dinheiro para pastor, você fica fazendo muito evento, o negócio é trabalhar, é ter o seu, é ter dinheiro. Eu olhei para a pessoa assim e falei, bom, como é que eu posso falar do cara se ele realmente é rico, ele tem a empresa dele, tem muitos funcionários, né? Ele está ali no CDL, ele está sendo ovacionado na cidade. Então eu fiquei pensando, pô, cara, né? Como é que você vai dizer para ele que não, isso que a gente está falando? Ele vive isso, ele é rico e ele não acredita que Deus vai ajudar, é a riqueza do suor dele que vai sustentar, e aí? Não é para você responder não, só estou trazendo. Não, eu sei, não, eu estou respondendo, eu sei o que a irmã falou, é duas coisas, é amar o dinheiro e acreditar que Deus não vai sustentar ele. É porque o assunto, Guilherme, ele é tão instigativo, ele te instiga a várias coisas. E você começa a falar, e eu começo a viajar aqui também, né? E você falou, diga, claro. Senão a gente fica só no romantismo da palavra e esquece da prática do dia a dia. Aí ela vai contar outro caso também do nosso relatório. Desde o início, Deus quer nos ensinar. Porque quando o povo estava lá no Egito, escravo, dependia de Faraó, né? Da boa vontade do Faraó, como ele acordou um dia, tanto que quando começou as pragas, o castigo ficou maior, então eles dependiam de Faraó. Quando eles foram para o deserto, Deus mandou aquele maná para ensinar, porque eles não podiam guardar. Para que guardar? Se eles tinham Deus ali, ele ali na tenda, ali, muita garantia. Então, é difícil, irmão, a gente internalizar isso, não é fácil não, viu? A gente pensa assim, eu não posso pensar no futuro, meu filho, o que você está pensando? Ou então está ansioso por coisas futuras, mas a gente tem que aprender, porque ele nos ensina todo dia, nos ensinou desde lá, né, irmão? E temos que depender dele, porque ele supre e ele cuida verdadeiramente. E o Maná é um exemplo disso. A gente, eu ia contar outra coisa, mas já não vou. Não. Às vezes a gente fala desse tesouro, às vezes talvez são coisas boas, mas quando ela começa a ser meu objetivo de vida, ele começa a perder o valor. Porque todos os bens materiais eles são transitórios. Todos. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar rapidinho aqui. Eu anotei aqui. 1 Timóteo 6, 7 e 8. Vamos lá.
Para a gente ver, aí eu vou terminar viajando. Eu sou meio desorganizado das ideias, sabe? Aí é que é bom. Vai daí, vai lá. 6, 7, 8. Bom, o meu texto aqui, como é uma vírgula, eu vou começar do 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Nada. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Vamos mandar para irmão. Se você tem a sua manutenção diária, É a riqueza. é a riqueza. Aí às vezes eu brinco com isso, né, velho? Vocês vão entender que é brincadeira. Durante o tempo da minha vida, eu passei muita dificuldade na vida. E eu, meu Deus, assim, sou de família pobre. E aí eu vou contar para vocês, eu nunca passei fome. Meu pai era um homem extremamente trabalhador, herdei isso dele. Gosto de trabalhar. Entendeu? Estou aí podendo me aposentar e fico pensando em sair, meio que, pelo amor de Deus, vai descansar e tal. Não vou descansar. Então, aprendi isso com ele. E eu sonhei um dia assim, meu Deus, eu queria assim, uma casa, um carro, um salário que eu pudesse manter a minha família. E isso Deus me deu. Às vezes eu digo assim, rapaz, se eu tivesse pedido para ficar rico, ele talvez me desse, eu fui muito parcimonioso no que eu pedi. Mas é isso, o objetivo. Que eu pudesse chegar na velhice sem me preocupar com o que vou comer amanhã. E isso eu tenho. Isso eu tenho. Então, aí não vai levar nada daqui. Não adianta guardar. E o que adianta? Guardou. E às vezes tem pessoas com muito menos, muito mais felizes, com uma vida muito mais em paz do que muita gente que está cheia de dinheiro. Não acontece. Durante 20 e poucos anos eu trabalhei com corretagem. Vou contar mais uma experiência. E vai ter que ser rápido, então eu vou tomar muito tempo. Aí eu fui uma vez olhar um terreno, descobri um terreno, eu ficava lá para descobrir quem era o dono e tal, para poder procurar, para vender, blá blá blá. Fiquei aqui no Gascalmon. E aí, naquela rua, eu disse, onde o largou no Torô. Quando cheguei lá, conversando, procurando saber, tinha uma senhora na porta, e aí ela veio, se aproximou, e nós ficamos conversando. Aí depois eu disse, uma casa muito bonita, eu disse, uma casa boa, tal, a senhora tem, maravilha, que bom morar nessa casa. Eu disse, meu irmão, não sei se é bom não. Que bom, coisa boa e tal. Aí disse, vai lá valorizar, né, a posição, a coisa. Ela disse, ô meu irmão, eu tenho um marido que tem uns problemas psiquiátricos. Eu tenho que ficar aqui em casa o tempo todo tomando conta dele. Ô meu irmão, eu pegaria tudo para ter uma vida de paz e tranquilidade, vivendo com ele numa casinha. Isso foi dito para mim. Então, aí não vai levar nada disso aqui. E às vezes a gente estraga a nossa vida, e a Bíblia fala disso, buscando coisas que não vai. Não é errado você. Mas ele está dizendo que a gente, que o bem material, ele é frágil. Aí quando ele fala que a traça corpórea, roupa, e aí nos estudos que a gente vê, diz que a roupa era sinal de posição naquela época. Para que adianta a roupa? Para que adianta a roupa? A roupa toda bonita, a traça. Ferrugem corrói. Os golpes levam dinheiro. O governo leva o dinheiro. Eu nunca esqueci Não é usado. Até eu fui. Muita gente
Até eu fui. Quem mais sabe de pô é quem tem dinheiro guardado. Eu nem tinha guardado, Guardado em Guilherme. casa, Eu em casa, não, poxa. eu nem tinha Além de guardado. desvalorizar, Mas eu tinha na mão dos quem estava outros. no banco foi confiscado. Eu vendia terreno e às vezes eu comprava aqui, porque como eu estava lidando no setor, a pessoa chegava, eu pegava aqui, pegava por 10, vendia por 20 e tal. Aí nunca esqueci, vendi uns 2 terrenos, um deles um senhor morava em Santos. Nunca mais vi, estava morando aqui em Conceição. E estava frequentando, acho que a Congregação Cristã do Brasil. E a gente, então, cola subiu ali e tal, e prendeu o dia com todo mundo. Ele chegou para mim, vocês vão fazer o quê? Entregar. Porque o dinheiro está preso. Você vai me matar, você desvirou. Então, o dinheiro não valeu nada, desvalorização e tal. Então, é muito frágil esse dinheiro. Então, ou seja, eles são transitórios e inseguros. A energia gasta. Então, se conseguir, não vale a pena. Não vale a pena. Então, a gente não deve realmente acumular dívida. Então, Rui, a questão dessa particularidade que a palavra fala, né? Porque ele vai falar sobre os olhos e aí vai a individualidade, vai eu sou responsável por aquilo que eu coloco nos meus olhos, eu sou responsável por aquilo que eu coloco no coração, eu sou responsável pelo acúmulo, eu sou responsável, não está colocando a responsabilidade em outros aqui no texto. E essa coisa a gente conversa muito aqui é muito colocado sobre se você sempre, a irmã sempre coloca isso, você sempre tem direcionamento de liderança. E a gente sempre tem conversado sobre isso aqui nessa sala. Todos nós temos liderança em algum lugar, todos nós temos de alguma forma voz em algum momento, né? Influência em nossos locais, trabalho, casa, família. E onde é que a gente está colocando os olhos? Até que ponto a pessoa é mais importante do que os recursos que estão sendo agregados? E essas coisas que tantas famílias são destruídas hoje, né? A questão vale a pena você. Eu gosto muito de Lucas quando vai falar. É Lucas mesmo, 16 anos, não. Vai falar sobre aquele servo infiel. Eu amo aquele texto. Amo aquele texto. Dos 5 talentos? Não, do servo infiel que ele recebe um poder e aí ele faz tudo errado, desorganiza tudo. E aí o chefe pega e fala, me dê conta aí que você pegou e fez tudo errado. Ele vai lá e começa a conversar, chama um que está devendo 100, vai e coloca 50 aqui. Ele vai lá e faz amizade com aqueles pessoal para poder, quando ele sair da sua posição, ele tem amigos para ir comer, beber e conversar. E aí Jesus vai fazer a comparação sobre quem é filho das trevas. Não, ele fala assim, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas também seja. Não fazendo o que ele está fazendo. Não, mas seja amigo, seja misericordioso, seja compassivo. Entenda que você precisa das pessoas, entendeu? E a gente é muito individualista. Então, o individualismo aqui é para a responsabilidade. Eu penso que esse texto é muito para a responsabilidade do meu eu, sabe? Do meu olhar, da minha visão. Você fala do olhar individual da sua própria riqueza? Da minha própria riqueza. Aí seria o tipo egoísmo. Porque eu estou colocando como Deus no lugar de Os Deus. outros que se ferem. Mas eu sou rico, então eu vou crescer o olho da minha riqueza para a parte de Deus. Seria isso? Só um exemplo prático, o que ela falou aqui. Na pandemia, a gente viu aquela situação que aconteceu. Quantos perderam emprego, ou tiveram seu salário muito reduzido, teve todo o padrão, teve a misericórdia, e dividia o prejuízo, seja lá o que for, e ter misericórdia do outro, quando ele tinha alguma coisa de não tirar ainda, uma gordura para usar, ele tem algum recurso, né? E por aí vai. Aí eu encontrei uma pessoa que veio conversar comigo e começou a se gabar de que nessa pandemia, né, eu estou de férias, estou recebendo meu salário, estou assim, não preciso nem trabalhar e não sei o quê, estou tão bem como eu nunca imaginei, já estou quase um ano desse jeito. Aí eu perguntei, me desculpa, como é que estão os seus funcionários?
maioria teve que demitir. A maioria se virou para esse auxílio do governo. Você tinha alguma pessoa que trabalhava na sua casa? Lá não precisamos mais dela não, dispensei. Eu disse, será que Deus te deu essa abundância toda? Foi para você usufruir só para você? Quantas pessoas estão ao seu redor que você poderia abençoar com aquilo que Deus está te dando de sobra? Eu acho que Deus está te examinando de outra forma. Alguns pela escassez, você pela abundância. Eu pensaria melhor nisso aqui na tua vida. Eu sempre digo que o excesso de Deus não é para o nosso próprio Deus, é para você socorrer. Entendeu? É para você socorrer. Aí, como eu falei para vocês, Mas minha família. falando em Deus, tem, sabe? Porque tem gente que sabe o que a gente tem, você aproveita. Aproveitar é outra coisa, aí a gente precisa também. Mas veja bem, assim, Se não tiver rica, né? não, e todo mundo já passou, principalmente os generosos. Porque se o cabo é ruim não dá, ele não vai pedir. Não vai pedir, ele só vai pedir se ele sabe que ali tem alguma coisa e que pode dar, entendeu? Tem um coração, vamos dizer assim, um coração mole. Mas Deus não dá. Aí, como o pastor Geraldo sempre diz, é melhor dar do que receber. É melhor dar do que Está receber. escrito, né? Está escrito. É melhor. E às vezes, eu não vou dizer que isso, mas geralmente essas pessoas vão pagar lá na frente. Meu pai dizia uma coisa, ele falava disso em Renato, eu vou correr aqui, eu quero chegar no ponto lá da frente. Meu pai dizia assim, o ladrão sempre vai precisar roubar para se manter. Ele nunca vai prosperar. Então ele sempre vai precisar. Hoje ele vai gastar dissolutamente, porque ele não sabe quanto custou. Então ele vai gastar e ele sempre vai precisar roubar. Então, às vezes esse indivíduo não é que a gente queira, não, a gente quer que ele tenha consciência e tal, mas ele sempre vai precisar fazer essas coisas. Assim, a gente não devemos acumular tesouro na terra e não devemos ser acumuladores, porque os desafios são passageiros. Vamos ver, primeiro, como eu anotei, vamos ver, a gente já falou sobre isso, mas 1 Timóteo 6,17. É 6 ou 6. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Isso é uma orientação de Paulo dá para Timóteo. Diga para os ricos que não ponha a sua esperança no dinheiro, não. Que não é o dinheiro que traz segurança, não, mas é Deus. É o que foi, eu acho que foi a Devane que falou assim, que o cara achava que aquilo ali é a segurança. Não, amanhã eu vou passar fome. Deus está cuidando. Foi a questão do maná do deserto. Deus está cuidando. Isso não impede que você. Júlio, o versículo 18 e 19 é a contrapartida do que você falou dos homens. Se você cobiça, se você tem olho, agora se você vive o 18 e 19 é justamente o contrário. Leia. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles entesourarão para si mesmos um bom fundamento para a era por vir, de modo que se envolvam com o que diz respeito à verdadeira vida. Como você falou, né, da coisa individual, você tem seu olho, então isso aqui é a contrapartida. Ao contrário disso, do olho mal, você deve fazer isso. Fazer a Quanto mais você orientação. reparte, mais você tem. Então não é pecado possuir, é pecado você fazer mal a utilização.
Vamos ver Filipenses 3,19. Vamos lá. Pecado é riqueza possui a gente. Agora é engraçado, viu? Há algum tempo atrás eu já estava namorando com Catarina e aí o irmão 3,19. chegou para a Catarina e falou assim, ô Catarina, vai ter um evento aí, seu pai tem lá fazendo, tem um boi, por que não dá um boi para poder repartir para fazer? Ela só sabe que meu pai quer fazer. Filipenses 3,19. 3,19. Filipenses 3,19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão, deles que só pensam nas coisas terrenas. Eita, é forte esse, né? Aí a gente fala, aí às vezes a gente quando pensa, o Deus é o vento. Quando ele fala Deus é o vento, ele não está falando necessariamente da comida, mas da visão que você tem da vida. As coisas terrenas, a segurança. É isso que eu tenho que me segurar. E isso compromete a vida espiritual, né? Tende a se tornar um ídolo para as pessoas. Não, eu tenho que trabalhar. Não, eu não venho ao culto. Não, eu tenho que trabalhar. E aí, muita gente diz assim, que tem que trabalhar para não ser pesado ao meu irmão. Usa até versículo bíblico para poder justificar a idolatria. Eclesiastes 5,10. Parabéns. Eclesiastes 5,10. A Bíblia é rica em falar de riqueza. Pode. Quem amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Que ama o dinheiro não vai se fartar. Você falou aí, né? O ladrão. Não, mas aqui eu posso me pôr nessa posição. Eu já passei por isso. Não precisa ladrão, não. Eu já passei por isso. Isso é o exemplo do ladrão que ele vou roubar hoje. Ele pega Eu fiquei numa idolatria tão grande de querer ter X. Foi uma época muito complexa na minha vida. Eu queria ter X valor. Queria. Trabalhava até 8 horas da noite. Incansavelmente cristã. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que não era cristã, não, tá? Estou falando de uma pessoa cristã. Incansavelmente, até que o Senhor me levou para o hospital. E lá o Senhor falou através de Jeremias. 9 dias internada. E o Senhor colocou uma cristã do meu lado e ó, sarrafo. Me lembro quando eu casei, eu trabalhando e tal. Acontece, viu, gente? Nos primeiros meses eu fazia a feira de mês, só era eu e a esposa. Quando eu olhava a geladeira toda abastecida, a despensa toda abastecida, isso me dava uma segurança. Rapaz, tá tudo certinho. Aí eu fui vendo com o passar do tempo, e meu coração estava se colocando naquela visão que eu estava vendo. Né? E eu começava a ficar batido, quando passava o mês, o negócio ia acabando, e vai ter que ter dinheiro para comprar de novo. Hoje eu vejo pessoas, conheço algumas pessoas, não é pouca gente, que já faz abastecimento para 3 meses. Conseguiu normalizar de manter 3 meses, porque se eu ficar desempregado, por 3 meses garantido. Se tiver uma invasão da Rússia aqui, eu já estou 3 meses garantido. Se cair um meteoro, eu estou 3 meses garantido. Você começa a imaginar coisas mirabolantes. Aí você vai para um texto bíblico, uma maná só caía de manhã. Ninguém podia ter dispensa. Ninguém podia guardar. Deus está dizendo, dependa de mim que eu vou te sustentar. Aí você vai para o sermão do monte, que é o que a gente está vendo. Qual é a dispensa que o passarinho quer? O Senhor sustenta todos os dias. Deixa eu te falar, eu tenho misericórdia da gente aqui, porque eu vou, o tempo vai passar, o tempo está correndo. Há alguns anos, aí eu vou justificar logo, eu tenho um propósito já há algum tempo aqui, de não fazer mais palestras sobre a ação social aqui. Porque eu acho que tem muita coisa que eu só estaria trazendo mais um. Mas algum tempo atrás aqui eu trouxe o Roberto Sheik. É um cara lá de Curitiba, que o pastoreiro me indicou. Quando ele foi num curso, eu esqueci do nome do
Rússia, um até que o Hélio levou o Hélio para Singapura e tal. Um sul-africano. O Roberto Chico, ele é responsável pelo trabalho social na cidade de Curitiba. E ele contava a história de que eles escolheram, no todo trabalho social, escolheram uma comunidade onde eles iam trabalhar algum tempo. E eles iam lá e perguntavam, pessoal, primeira vez que você faz o que se chama no trabalho social de um levantamento de demanda, vamos dizer. O que é que vocês precisam? Aí o cara dizia assim, a gente precisa de cesta básica. Aí eles juntaram lá o pessoal, compraram cesta básica, foram lá na comunidade distribuir. Né? Como o limite dele, todo trabalho social bem feito, ele tem que ter um limite. Eu não vou conseguir resolver o problema da fome de Itabuna. Vou explicar para vocês, não vou conseguir. Então eu posso pegar uma comunidade, um número de pessoas naquela comunidade, de família, e ajudar aqueles ali. Quem quiser pode fazer outro, mas eu não posso ir além disso. É questão de oferta e demanda. Exato, beleza. Quando eles chegavam na outra semana, aí eles imaginavam que iam perguntar o que é que vocês precisam. E o cara ia dizer, não, agora a gente precisa, sei lá, de outra coisa, de reformar a casa e tal. Quando chegava lá, perguntava, ele dizia assim, cesta básica. E isso aconteceu umas 3 vezes. E eles começaram a imaginar assim, dizendo, pô, peraí, esse pessoal deve estar vendendo isso e comprando droga, tomando cachaça, fazendo alguma coisa. Vamos investigar. A gente não vai ficar dando nosso dinheiro assim. Quando investigar, não era. Como a comunidade era grande, o indivíduo que dessa casa que recebia, o do vizinho recebia, ele dividia. Ele dividia. O limite era maior. E aí usava a base. Deus proverá. Deus proverá. Eles descobriram isso aqui. O sentimento de solidariedade, de generosidade daquelas pessoas que não tinham nada era maior do que as pessoas que tinham. Então, esse era o confiar em Deus. Assim, bom, Deus me deu hoje, eu vou dividir com você. E esse é o objetivo da palavra de Deus. A gente precisa fazer isso. Isso é uma coisa muito importante. Lemos Eclesiastes 10? Lemos. Vamos ler Salmo 27, versículo 7. Esse que você falou, cai no que Mateus fala no capítulo 7. Por exemplo, posso olhar para uma pessoa rica e dizer assim, olha lá, é rica, Deus abençoou, mas é assim, você não sabe o que a pessoa está fazendo, e você julgar. Pode ver? Por ela ser rica, por ter um carro, por ter a casa, por tudo. Então, quem está perto dela é você que está rico. Talvez a gente chegue Leve a gente a isso, entendeu? Isso também é. Salmo 27 fala assim: uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, tem gente que confia nas coisas materiais e isso pode levar as pessoas a ter a idolatria. É o que a gente já vem falando desde o início. Confia no carro, confia nas coisas materiais. Claro, diga. Quando ele fala aí de cavalo, contextualizando na época, Sim. o exército que tinha cavalo era o mais poderoso, tinha carro. Sim, exatamente. Então ele está dizendo, vocês não precisam temer o exército mais poderoso que possa vir, porque vocês têm a mim, eu tenho todo o poder. Comigo vocês estão seguros. E aqui, Ô irmão, mas É como se a minha dissesse- televisão é TCL, mas aí eu quero ter uma LG que é um pouquinho mais cara. Eu estou pecando? Claro que não. Não. Claro que não. Não é cobiça, não. Não. Agora, o que é que eu gosto de falar? Poder traz responsabilidades. Esse poder também traz responsabilidades. Com os seus, e como você falou aí, porque a tendência da pessoa que tem muito é o olho crescer. Então, quando ela tem essa comunhão com Deus
Santo acorda, olha para o lado também. Então, esse poder traz responsabilidade, entendeu, irmão? Mas você não está pecando. Televisão. Mas você Eu quero outro. não está pecando. Peraí que a gente vai chegar, aí vai falar um pouquinho disso. certeza não. A gente vai falar um pouquinho disso, peraí. Só para melhorar o contexto Melhor, irmão. do que Pingo falou, Israel está vivendo seu auge econômico, militar, nesse momento. Israel virou um mini império nesse momento aqui com Davi. Está dominando aquelas nações vizinhas todas. Não sofria com inimigo nenhum. Quando sofria, porque algum que estava submisso a ele estava querendo se rebelar. Então Israel está vivendo um momento de auge, como nunca viveu na sua história. E depois de Salomão, entrou em declínio. Então ele está dizendo, apesar desse poderio todo, em outras palavras, apesar de toda a nossa força que temos, nós confiaremos Eu sinto o Senhor. Eu tinha separado aqui Provérbios 18:11, que diz, só vou ler a parte B, diz que os bens do rico são a sua cidade fortificada. E na maioria dos ricos é isso. Mas eu queria chegar, como não cair na armadilha da ambição material? Vamos ver. Eu acho que a gente já leu. Tenha contento com o que você possui. Entendemos lá em Timóteo. Fala. O que você possui? Deus está te dando a sua manutenção. Porque Deus não tem um compromisso com riqueza de ninguém não, viu? Tem com a sua manutenção diária. Através da fidelidade dele. A sua manutenção diária. Não passa fome, tem um carro, tem sua rotina. Eu conheci, outra história, mas vou fazer rápido. Quando eu me converti, eu tive uma oportunidade de conhecer o senhor, irmã Norberto. De vez em quando eu encontro o filho dela, que não é bem assim, que mora lá perto, já conversou com vocês. Já, e quando ele me encontra lá, ele fala aqui, Rosivaldo, tem lá uma congregação lá perto, eu estou indo lá, então, conversei com o irmão Ciel, não sei o que. Rosivaldo, a mãe dele é irmã Norberta. A irmã Norberta passava dificuldade, eles moravam na Bananeira, ali naquela parte do Rio. E assim, como eu sempre tive essa tendência aqui, de estar tentando buscar os irmãos, ajudar as pessoas e tal, eu sempre procurava a irmã Norberta. Ela nunca pedia nada. Aí de vez em quando eu encontrava com a irmã Norberta. Irmã Norberta, tudo bem, ela pegava a sua moto de pouco. Ela pensava, vai tudo bem. Com Cristo no barco, vai tudo bem. Eu sabia que não estava bem. Brenda, está bem, né? Tá, meu irmão, não estou lhe dizendo. Irmã Norberta, como é que está a cozinha lá? Como é que está a cozinha lá? Não, meu irmão, isso é o mínimo. Tem dia que não tem mesmo, não. Mas isso faz parte. Mas é que Jesus é o objetivo da minha vida. Tá, irmão. Aí chegava lá com o irmão, fazia uma cestinha básica e levava. A Norberta marcou minha vida. Uma hora dessa, eu vou me procurar lá. Ele mora lá perto. Ele, enquanto na rua, ele veio falar comigo sobre isso. Os outros lá perto. Pois é. Então, não tem desculpa que você tem. Desculpa, não vi. Hein? Desculpa, não vi. Contente com o que você tem. Amém. Então você está respondendo aqui. Não, ainda vou chegar lá. Ainda vou chegar lá. Ainda bem. Aprenda a distinguir necessidade e o desejo. Aprenda a distinguir necessidade e desejo. Aí às vezes não quer dizer. Tem pessoas, sabe? Minha esposa precisava comprar um celular melhor. Porque ela tira foto do táxi, você trabalha com isso. Isso eu não preciso. É necessidade. Eu não preciso. Por isso o meu não é meu. Não custa.
caminho. Tinha até um que deve estar custando mais, mas são os filhos que me deram porque não aguentava mais vender com o outro lá. Mas não é possível. Eu uso o celular para falar. O outro já não estava falando, porque com essas coisas ele tem atualização que faz e você já não consegue usar. Aí eu vi um iPhone 20, Mas irmão, 18 mil reais. Tu colocou aí sobre a armadilha. Então isso quer dizer que a gente tem que estar atento. Tem que estar atento. Tem que estar atento. Vamos, a gente vai falar do bocado de coisa. Deixa eu falar logo de uma outra. Aí às vezes eu não tenho dinheiro para comprar um iPhone de 17, que às vezes não. Hein? 3 minutos. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu faço dívida. Isso é uma armadilha. E às vezes eu tenho problema para pagar isso. Entendi. Isso vai atormentar a minha vida e pode me levar, eu como crente, pode me levar a fazer bobagem para poder cuidar, pagar minha dívida. O pastor Geraldo colocou na mensagem de embaraçar. Se embaraçar. Entendeu? Então a gente precisa ver. Então, irmão, se ele tem dinheiro suficiente para trocar a televisão com ele, tá lá. Não trabalho. tem. Eu tenho necessidade, eu não tenho necessidade. Evite qualquer coisa que produza um hábito compulsivo na sua vida. Compulsivo. Tudo aquilo que A cilada é a compulsividade. é a compulsividade. Pelo que eu entendi, começou com desejo e vai para a compulsividade. Aí compra, faz. É tão fácil de Porque não comprar. pode pagar. Esteja disposto a viver pela fé. Esteja disposto a viver pela fé. Os tesouros serão vistos no dia do julgamento. Os tesouros celestiais serão obras que o crente fez para expandir o reino de Deus. Como é? Os tesouros celestiais serão as obras que o crente faz para expandir o reino de Deus. E você pode usar os seus recursos para que o reino de Deus cresça. Se vir a Deus, quando Ele nos chamar, os outros dons que temos para contribuir, fazer de si, levar o reino de Deus. Porque nenhum a mais que Deus te dá pode ser muito usado para ajudar alguém que necessita. Então, que sejamos livres de toda ambição desmedida. Olha que não há condenação em você fazer. Você ter alguma coisa. Isso não pode ser o seu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem tempo para orar? Sempre. Quando ficar em pé, então eu vou orar. Eu vou pedir para Deus nos levar a Deus em oração. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa linda aula, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, a tua palavra nos faz enxergar como espelhos, ó Deus. Não é sobre a vida do outro, não é sobre o outro, é sobre nós. É sobre a nossa pessoa, é sobre aquilo que precisamos mudar, melhorar. É sobre a sua paciência conosco, de nos mostrar dia a dia o quanto nós podemos, Senhor, potencialmente ser melhores nesta terra, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom, obrigada porque o Senhor é generoso, obrigada porque o Senhor é gentil, obrigada porque o Senhor é misericordioso, amor extremo, gracioso. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos ensina que aqui, Pai, é passageiro, Deus. Oh, Pai, nos ajude, Senhor, a entender, Pai. Ajude-nos, Senhor, a contar os dias para que alcancemos o coração sábio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida de Gilson, ó Deus, em cada detalhe. Que os sonhos do teu filho, Senhor, sejam contemplados por ti. Tu conhece ele, tu conhece a mente dele, o coração. Abençoa, Pai, com a bênção do teu coração e assim estenda também as bênçãos sobre toda essa classe, ó Pai, sobre os seus filhos que estão espalhados por essa terra, ó Deus. Aqui também em cima teremos um culto distante, que o Senhor continue completando, Pai, o que já falou conosco. E tudo aquilo que é a dúvida que o Senhor dissipe, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve para casa, que sejamos um dia de paz, de muita graça.